Queridos, o livro dos Salmos, ele é o maior livro da Bíblia Sagrada. Nós temos no nosso saltério 150 salmos. E existem várias palavras para salmo, tanto no hebraico como para o grego. Existe a palavra salmo, existe a palavra canção, existe a palavra cântico e existe a palavra hino. Cada um é um verbete, cada um tem um conceito. Esse livro, ele é o livro que mais demorou para ser completado. A completude dos salmos, ela demorou 1000 anos, cerca de 1000 anos, 2 vezes a idade do Brasil. Para o saltério está fechado. Nós temos 116 citações desses salmos no Novo Testamento. 116 citações desse salmo no Novo Testamento. Olhe para mim, por favor. E esses salmos, eles estão divididos em 5 livros. Quantos livros? Fazendo uma alusão aos 5 rolos de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então nós temos 5 livros no saltério. O livro de número 1, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Aqui a maioria dos salmos são todos de Davi, exceto o 1, o 2, o 3 e o 10. O segundo livro, ele vai do Salmo 42 até o Salmo de número 72. O terceiro livro, ele vai do Salmo 73 ao 89. O quarto livro vai do Salmo 90 até o Salmo de número 106. E o último livro, Salmo 107 até o Salmo de número 150. Por exemplo, a palavra para salmos, para canção, é a palavra hebraica sir e a palavra grega ode. O que é um sir? O que é uma canção? Uma canção seria um fluxo de fala, uma linha reta com uma tensão regular. Se você já leu o livro dos Salmos, você vai observar que no final de alguns salmos existe a palavra selar. Alguns estudiosos dizem que isso é a divisão do coral, que as vozes eram divididas. Uma outra palavra para o salmo é a palavra salmo, que significa no hebraico mitzmor, e no grego psalmos, que significa uma música tocada por um instrumento principalmente de corda. E a última palavra para salmo é a palavra hino. Essa palavra hino é a palavra terrilá no hebraico, e no grego é a palavra hinos, que significa o quê? Um cântico de louvor, cujo cunho principal e o pensamento principal é a doxologia. O que significa isso? Todos os 5 livros, olhe para cá, eles terminam com uma doxologia. Os salmistas, que fecharam esses 5 livros dentro de um saltério de 150 hinos, cada sessão é terminada com glorificação a Deus. Vocês sabem, eu já ensinei por diversas vezes aqui nessa casa, que todos os 150 salmos, eles são didáticos e pedagógicos. Pelo povo não ter acesso à Bíblia, os salmistas catequizavam, ensinavam os atributos de Deus através das canções. Nunca, numa sinagoga judaica, ou dentro do próprio templo, ou alguma reunião, ninguém saía ouvindo um salmo sem conhecer um atributo de Deus. Ou seja, toda vez que uma canção ela era cantada, o que sobressaía eram as qualidades do Deus onipotente, onisciente, onipresente, imutável. O povo aprendia quem era esse Deus através das canções. E os salmistas, eles se caracterizavam por eles serem pessoas que conheciam a Bíblia afinco. Eles eram biblicistas, eles eram escribas, eles eram homens prendados na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles precisavam cantar as músicas da Bíblia, a história bíblica. É interessante que o Salmo 88, ele foi composto por Emã, e o Salmo 89 foi composto por Edã. Numa referência bíblica, segundo o livro dos Reis, a partir do capítulo de número 4, o autor Samuel, mais precisamente, vai dizer que se Salomão, olhe para mim, irmão, se Salomão não existisse, Emã e Etã, 2 salmistas, 2 levitas, seriam os homens mais inteligentes de Bíblia da face da terra. Então, biblicamente, o que caracteriza um levita não é ele tocar um instrumento, mas é principalmente o serviço na casa de Deus e conhecer as escrituras afinco. Só que preste atenção, os salmos, por exemplo, se salmo tivesse capítulo, salmo não tem capítulo e muito menos versículo. Por eles serem poesias, ou dramática, ou lírica, ou outras poesias, eles são cânticos, então eles têm versos. Salmo tem número, repita comigo, tem número e tem versos.
Se o Salmo fosse um capítulo, o 117, que está bem no meio das Escrituras, ele seria o menor capítulo da Bíblia. E se tivesse capítulo 119, seria o maior capítulo da Bíblia. A diferença da poesia oriental, a nossa poesia ocidental, ela é composta por versos e rimas. Só que a poesia dos Salmos, a poesia oriental, ela tem estilos diferentes. Essa poesia ela é conhecida como poesia dramática. Por exemplo, o livro de Jó e Cantares é conhecido como uma poesia dramática. A poesia dos Salmos é também conhecida como uma poesia lírica, que são os salmos que são cantados. E a última poesia é o livro de Eclesiastes e o livro de Salmos, que é conhecido como uma poesia didática. Nós trabalhamos com versos e rimas, amém? Eles trabalham com paralelismo. Repita essa palavra comigo, diga para seu estado, lelismo. O que é isso, pastor? É uma função dentro da poesia hebraica que vai mostrar algo muito interessante no pensamento dos autores. E existe, olhe para mim, pelo menos 3 paralelismos que estão em todos os 150 salmos. O primeiro é o sinônimo, o segundo é o antitético e o terceiro é o sintético. O paralelismo sinônimo, rapidamente, já vou entrar no texto. O paralelismo sinônimo significa que o autor fala a primeira rima do verso, e em seguida ele fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. O paralelismo antitético é o contrário. Enquanto ele expressa uma ideia na linha de cima, a linha de baixo ele expressa uma ideia errônea. Só que o paralelismo sintético, ele é um complemento. Ele começa um verso, e pode ser que os versos seguintes, por exemplo, ele começa um pensamento no verso 20, e pode ser que o 21, 22 e 23, eles vão concluir o pensamento do autor. Então todos os salmos, eles têm esses estilos. Isso na língua portuguesa também é chamado de quiasmo. Só que preste atenção, está com a Bíblia aberta, irmão? Abra no Salmo 37, se você ainda não abriu. O salmista Davi, ele vai trazer uma mensagem aqui muito importante nesse Salmo de número 37. E o que ele quer nos expressar aqui é algo muito profundo. Por quê? Aqui em cima, se você observar, se você olhar na sua Bíblia, não tem no slide, você vai observar que tem um tema, é chamado também de epígrafe. E o tema na minha Bíblia, que é Nova Almeida atualizada, está escrito assim, ó: temporária a felicidade dos perversos. Esse título que está acima do seu Salmo de número 37, ele é como está no original. Não é algo que foi colocado aqui para te dar uma introdução ou para facilitar a tua interpretação. Não. Da forma que está no texto hebraico, está aqui em cima, acima do teu texto. Agora preste atenção. Davi vai mostrar que a felicidade... O que ele vai mostrar nesse salmo? Esse salmo ele é um salmo grande, e nós vamos falar 5 versos rapidamente. Ele é um salmo muito grande, e o que Davi quer mostrar aqui é que a felicidade dos perversos, ela é temporária. Quem é ímpio, quem não segue a Deus, quem é iníquo, quem vive como malfeitor, a Bíblia diz, Davi vai dizer nesse salmo, que é temporário a passagem dele, as coisas que acontecem na vida dele, e ele vai mostrar de forma didática, através desses paralelismos, a diferença entre o justo e entre o ímpio. O versículo de número 1, verso de número 1, ele vai dizer assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Essa palavra indignes é a palavra hebraica arar. Fale comigo, fale hebraico, diga assim, arar. Arar. Essa palavra hebraica arar, traduzida para o português como não te indignes, ela significa não se irrite, não tenha ciúme, não se inflame. Sabe, interessante, se você já leu o Salmo 73, que é a famosa crise do salmista Asaf, você vai observar que Asaf está olhando para a vida do ímpio. Ele está vendo que parece que a vida do ímpio é melhor que a dele. Para você entender, parafraseando, ele vai dizer: Senhor, eu vou para o culto, não falta o culto, sou levita, cumpro os preceitos, estou fazendo o trabalho do Senhor, mas parece que eu olho para o ímpio, olho para o lado, e a vida dele é melhor que a minha. Parece que eu trabalho muito e ganho pouco, e parece que ele não trabalha nada e ganha muito. Parece que a vida dele é melhor, a moral dele parece que é melhor, a casa dele parece que é melhor. Uma crise que bateu em Asaf. E o salmista Davi vai falar que esses homens são malfeitores. A palavra malfeitor aqui no hebraico é a palavra ra'ar. E essa palavra é um verbo que significa fazer mal. E quando ela é usada aqui nesse texto como um particípio causativo, significa um malfeitor. É interessante que Davi começa dizendo: olha, não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenha, repita comigo, diga assim, inveja.
Diga inveja. E sabe o que é interessante? A palavra inveja aqui, a palavra caná, tá? E o que significa essa palavra caná, inveja, nesse texto aqui? Olha que coisa interessante. A palavra caná aqui, Gabriel, significa alguém ciumento, invejoso. Só que esse ciumento é uma inveja pela posição dos outros, querendo ter aquela posição. Você já parou para pensar que tem crente que acha que a vida dele é pior do que a vida do ímpio, e que ele tem inveja, ou seja, que ele almeja ter aquilo que o ímpio tem. E Davi vai começar esse salmo dizendo: olha, eles são homens que praticam iniquidade. Eles são homens, que significa isso, pastor? Injustos. E essa palavra iniquidade é qualquer coisa que se desvia de fazer o certo. É um homem, Davi está falando assim: olha, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenha inveja, não queira para você aquilo que é deles, porque aos nossos olhos parece que aquilo é bom. Irmão, a gente tem um ditado e nós guardamos ele no coração, é que a vida do crente não é um morango, parece que não está boa todo o tempo. E a gente, como eu disse, a gente olha para o lado, olha para o outro, e a gente olha para o ímpio, e às vezes nós almejamos ter a vida que o ímpio tem. Amém ou não amém? Agora preste atenção, só que tem crente que vai achar que a vida do ímpio é melhor que a dele. Irmão, a vida do ímpio não é melhor que a tua. Eu poderia te dar N motivos aqui nessa noite para te mostrar biblicamente que a tua vida é muito melhor que a vida do ímpio. Mas só que escute só. E Davi no verso 2 vai mostrar o resultado de quem optou viver na iniquidade. Olha só, antes de colocar, por favor, olhe para mim. Quem optou ser iníquo, quem optou viver na iniquidade, quem optou em fazer o errado, quem optou fazer o caixa 2, quem optou fazer do jeitinho brasileiro, ele vai mostrar o resultado no verso 2. Leia agora, por favor. Coloca, irmã Sandra. Pois eles dentro de breve definharão. Meu irmão, pois eles dentro de breve tempo definharão como a relva e murcharão como a relva verde. Olhe para cá. Você já viu um ladrão velho? É muito difícil. Você já viu alguém que gosta de passar os outros para trás, ter prosperidade, ter descendência, ter fartura, ter longevidade? Davi está dizendo para o povo assim: olha, vocês podem até querer almejar o que eles têm, que foi conquistado de forma ilícita, que foi conquistada de forma impura, que foi conquistada de forma negativa, mas eu vou falar para vocês que o fim deles vai passar rápido, eles vão secar, eles vão murchar como uma erva verde. Aí Davi vai dar um conselho maravilhoso aqui, presta atenção. Que conselho, pastor? Verso 3, pode colocar, irmã Sandra. Ele vai dizer assim: ao invés de vocês olharem para o ímpio, quererem a vida dele, quererem se parecer com ele, confia no Senhor. Aleluia. Essa palavra confia, a palavra batar no hebraico significa correr em busca de refúgio, confiar. Ao invés de tu olhar para a vida do ímpio, querer a vida dele, corre para o Senhor, busca refúgio no Senhor, te acampa na caverna do Senhor, te esconde dentro do Senhor. Aleluia. E Davi é um homem vivido, Davi é rei. Davi viveu 20 anos fugindo de Saul. Davi foi perseguido por filisteus. Davi foi um estadista completo. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Davi era um poeta, um homem importante. Davi era um homem da alta sociedade. E ele está dando aqui motivo, ele vai dizer assim: olha, faz o bem. Interessado que essa palavra bem, tob, significa um bom moral, um bem moral. Ele está dizendo assim: olha, seja honesto. Ande em oposição ao meu irmão. Olhe para mim aqui. Aqui no nosso país é difícil ser justo. Quer ver? Pergunte, quero. Maior carga tributária do mundo. Nós pagamos. Você sabe quanto foi que eu paguei? Tomara que o prefeito veja a live. Eu paguei de iluminação pública. Não é a conta. Eu paguei de iluminação pública aqui da igreja. R$245. Vocês ouviram? R$245 de iluminação pública. Tem imposto em tudo. E o brasileiro, por exemplo, eu tenho algumas tias que são empresárias, que têm algumas empresas, e elas falaram para mim: olha, a gente só está vivo, só está funcionando porque Deus existe.
Porque com tanto de imposto que nós pagamos, era impossível estar funcionando. Olhe para mim aqui, deixa eu te dar um exemplo disso aqui. O Catar, que é um país aí dos Emirados Árabes, que trabalha com petróleo, os sheiks árabes. Lá, todo ano, o governo arrecada tanto dinheiro, sabe o que eles fazem? Eles pegam um montante que foi arrecadado de bilhões de dólares, e eles dão uma porcentagem para cada habitante do país. Lá no Catar, cada morador do Catar recebe uma bonificação anual do governo. E aqui no Brasil, olhe para mim, a gente vai começar, me dê sua atenção que eu tenho algo para falar para você. A gente vai começar a querer andar na contramão. Por quê? Porque tudo vai jogar contra nós. E se você for observar, em cada setor da sociedade que você for, não interessa aonde, irmão, na fila de um banco tem corrupção. Às vezes eu fui tirar uma identidade na frente do Castanheira. Os papudinhos estavam lá, 4, guardando a fila. Cada um pegou R$20. Por quê? Porque ou a gente aprende a viver, presta atenção, pensamento, o governo está me roubando. Por exemplo, tem crente aqui, eu acredito que aqui não tem. E se tiver, eu vou em cima. Tem crente aqui que não pode pedir um culto de rua na casa dele. Pergunte por quê? Porque quando a igreja for fazer o culto de rua, ao invés dos irmãos, os vizinhos, darem glória a Deus, eles vão falar, miau. Você não entendeu? Um gato na energia dele. Porque na cabeça dele, a Celpa rouba ele, o governo rouba ele. Não, pastor, eu tenho que colocar um gato lá porque eles estão me roubando. E olha só, Davi está dizendo assim, meu irmão. Aí eu olho para o meu vizinho, olha para cá. Meu vizinho tem 3 centrais e a energia dele vem em 150. Só que o teu vizinho é ímpio. O teu vizinho não tem o princípio que tu tem. O teu vizinho não tem o nome escrito no livro da vida, se não for crente, se não for salvo. O teu vizinho não conhece o Deus que tu conhece. E outra coisa, tu não é o teu vizinho. Meu irmão, ajuda o pastor. Tu não é o teu vizinho, tu é quem? Tu é crente, amado, lavado, escolhido, santificado, separado. E o povo está olhando, irmão, presta atenção. O que é que o camarada quer? Pessoas que escolhem atalhos. Escolhe o quê? Elas nunca concluirão o caminho. Quer ver uma coisa? Eu fui ao Suriname alguns anos atrás, vocês sabem dessa história. E eu cheguei lá, conversando com uma pessoa, com um surinamense. Ele falou, pastor, o senhor sabe quem foi que trouxe a corrupção para cá? Eu falei, quem? Ele falou, os brasileiros. Antes dos brasileiros, tem 40 mil brasileiros em Paramaribo, capital do Suriname. Ele disse assim, antes dos brasileiros entrarem aqui, ninguém subornava os guardas. Aí agora os brasileiros chegaram, tem 5 moedas lá, irmão. Euro, dólar surinamense, ouro e mais uma moeda. São 4 ou 5 moedas que tem no país. Eles pegam 100 euros ou 100 dólares e já é o salário de 4 vezes do guarda. Viu? Ela falou assim, nós aprendemos a subornar com os brasileiros. Como é que os brasileiros são conhecidos na Europa? Homens, ladrões, mulheres, meretrizes. Essa é a nossa fama lá fora. Brasileiro é conhecido como corrupto. Brasileiro é conhecido como caixa 2. Brasileiro é conhecido como aquele que gosta de fazer o arroz. Brasileiro é aquele que gosta de passar para trás. Olha só se tem lógica isso, presta atenção. Está com o selo do carro atrasado, está com conta atrasada. Aí ele vê uma blitz lá na frente. Aí ele passa, ele fecha o olho e fala assim, pega todo mundo na mão, isso dentro do carro. E vamos orar agora para Deus cegar o guarda. Vê se tem lógica, um cego pedindo para cegar o outro. Você pode dar uma glória a Deus? Aí Davi olhou para o povo e falou assim, ei, vocês querem alguma coisa, vocês querem? Meu irmão, ele fala assim, confie no Senhor. Oh glória, olhe para o Senhor, se escondam no Senhor, se guardem debaixo das asas do Senhor. Meu irmão, Deus já te tirou de lá. E o que tem de crente, sabe, olha, eu teria vergonha, se fosse crente, chamado de crente, de estar conversando, a gente vê pessoas conversando, falando de falcatrua, de coisa errada, como se fosse normal, não tem temor nenhum. Aí Davi vai aparecer e vai dizer assim, ao invés de você estarem querendo fazer o errado, olha para o teu irmão e fala assim para ele, não olha para o ímpio não, olha para o Senhor, busca refúgio no Senhor. Agora escute isso aqui, o verso de número 3, pode colocar por favor, aí já está,
A parte B vai dizer assim, ó: habita na terra, confia no Senhor, faz o bem, e você habitará na... Esse verbo habita, ou habitará, é o verbo sakam. Escute isso aqui. Esse verbo significa instalar-se. E quando o objeto desse verbo são pessoas, isso indica que elas estão descansando em paz e segurança. O salmista vai mostrar aqui o que é que vai acontecer com quem verdadeiramente serve a Deus. E no final do verso, olha o que ele vai falar no final desse verso. Você tem que confiar em quem? Você tem que confiar em quem? No Senhor. Você tem que fazer o quê? E você vai habitar onde? Aí o final ele fala assim, ó: e alimenta-te da verdade. Só consegue confiar em Deus quem se alimenta da verdade. Só consegue vencer todas as barreiras que nos cercam todos os dias quem se alimenta da verdade. Agora preste atenção nisso aqui, aleluia. Antes de eu falar esse ponto, olha aí rapidinho para o irmão que ele está quase dormindo. Pode olhar para ele e fala assim para ele: querido, do que tu te alimenta? Aleluia. Agora olha só, verso 4: agrada-te do Senhor. Essa palavra agrada-te aqui, Wesley, é a palavra hebraica anag. Sabe o que significa isso? Olha aqui, irmão. Significa ser macio, ser flexível, passar o tempo. Aí Davi vai usar duas palavras que nós odiamos ela. Verso 7, a primeira, coloca aí, ó. 37:7, a primeira palavra, descansa. Segundo, verso de número 34, descansa e espera. Cultura imediatista. Vou dobrar o joelho: Senhor, me abençoa com uma bênção. Ele olha para ver se a cesta básica já está do lado. Não sabe esperar, não sabe descansar. Aí o que ele faz? Presta atenção, irmão. Você sabia que Deus permite que a prova bata na tua porta muitas vezes para provar o teu caráter? Tipo assim, ó, tá tudo errado. Aí chega uma pessoa com uma proposta. A proposta é essa: olha, vai ter um concurso público. Se tu me dá 300 conto, uma vaga é tua. Aí ele está desempregado, está na luta, não toma açaí nem no verão, está pegando. Aí o que ele vai fazer? A luta vai bater na tua porta para saber como é que tu te comporta no dia mau. Aí Davi está dizendo assim: não, descansa, seja flexível, seja macio, tenha paciência, espere. Mas pastor, está difícil, fulano conseguiu. Tu não é fulano, irmão. Aleluia. Aí Davi, perceba isso aqui, ó. Mas eu quero, pastor, irmão, olha isso aqui. Pastor, é bacana, sei que o senhor está falando é bom, na teoria é lindo, colocar na prática é difícil, mas eu quero ser moleque doido. Olhem para mim aqui, por favor. Eu quero ser banda voou, eu quero ser moleque doido, eu quero fazer o que eu quero. Beleza, você pode ficar à vontade, mas eu vou te mostrar no Salmo qual é o futuro do moleque doido, tá? Verso 9, rápido. Verso 9, Davi diz assim, ó: porque os malfeitores serão exterminados. Serão o quê? Tu quer ser moleque doido? 17, para o moleque doido. Olha o teu resultado, 37:17. Porque os braços dos ímpios serão quebrados. Verso 20, tu quer ser moleque doido? Lá vai. Os ímpios, no entanto, perecerão. Quer fazer coisa errada? Quer andar na contramão? Aí domingo está na maior cara lambida no culto, na ceia. Nada além do sangue. E haja sangue, meu irmão. Quer ser moleque doido? Está aí o resultado de moleque doido. Moleque doido, malfeitor, vai ser exterminado. Seus braços serão quebrados. Vocês serão aniquilados. Agora ele vai fazer o contraste. Ele vai fazer o paralelismo antitético. Ele vai mostrar o que acontece com quem decide obedecer. Verso 11, para você dar glória. Aleluia.
mas os mansos, oh glória, herdarão e se deleitarão na abundância da... Verso 22, esse é forte também. Verso 22, aqueles quem o Senhor abençoa, possuirão a terra. Agora levante a mão que esse é mais forte ainda. Verso 24, põe, irmã Sandra, da glória. E se cair, não ficará prostrado, porque a mão do Senhor segurará nele. Tem um pastor aí pedindo para os fiéis entregarem um salário mínimo, 12 mil fiéis. Olha para mim aqui, está endividado com a Justiça Federal, está endividado com todo tipo de justiça, vai lá. Sabe o que é isso? Vitupério, porque quem está fora, ímpio, que não tem entendimento, pensa que todo pastor é igual, pensa que todo crente é igual, e pensa que toda igreja é uma máfia. E ele foi em rede nacional e disse assim: olha, eu quero 12 mil crentes que vão me doar um salário, e mais não sei quantos mil que vão dar a quarta parte do salário. Sabe o que é isso? Pergunte o que é. É que pragmatismo, maracutaia, trambicagem é igual chiclete. Quando acaba o açúcar do teu chiclete, o que é que tu faz? Não fala que tu engole, pelo amor de Deus. Quando acaba o açúcar do teu chiclete, o que é que tu faz? Tu cospe. Mas quem prega a palavra, aleluia, entra na glória, irmão. Entra tempo, sai tempo. Ela não se renova porque ela não envelhece. Entra época, sai época, permanece de pé. Esse negócio é igual, é só maracutaia, irmão. Pessoas que querem viver na facilidade. Evangelho nunca foi e nunca será fácil. Agora olha que palavra maravilhosa. Deus está dizendo assim: olha, se tu me honra, escuta isso, se tu me honra, tu vai herdar a terra. Se tu me honra, eu vou firmar os teus passos. Meu Deus, irmão. E se em algum momento, porque tu é humano, fraco, tu cair, a minha mão vai lá. Oh glória! A minha mão te põe, não pastor, mas eu quero continuar nessa vida porque ela é bacana. Olha esse texto aqui, posso ler para você? Diga amém. Nem que você não queira, eu vou ler. Verso 35, o salmista disse assim, ó, mesmo salmo: eu vi um ímpio prepotente. Eles são prepotentes. Expandir-se igual o cedro no Líbano. Pode colocar o próximo, por favor. Aí eu passei e eis que ele desapareceu. Eu procurei. A gente só escuta assim, ó: fulano caiu, fulano morreu, fulano está preso, fulano sumiu. Não dura. Outra coisa, ele faz o gato na selva, beleza. No outro mês queima o liquidificador. Oh glória. No outro mês queima o ferro. No outro mês queima a sanduicheira. E Deus está falando: tu vai mudar ou tu não vai? No outro mês queima a televisão. É, meu irmão, porque Deus não negocia valores. Aí o salmista Davi está dizendo assim: meu irmão, o exemplo que vocês têm que ter é para olhar para a cruz, é para olhar para o Senhor, é para confiar no Senhor. O camarada está cheio de exemplo aqui na Bíblia para seguir, mas ele quer seguir o vizinho que não teme a Deus, que não conhece a Deus. Ele acha que a vida do vizinho é melhor que a dele. Não é, irmão. Olha só, deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Verso de número 16, olha esse texto. Mas vale o pouco do justo. Olhe para mim, é pouco, mas é santificado, é pouco, mas é limpo, é pouco, mas é santo, é pouco, mas é purificado, é pouco, mas foi dado pelo céu, é pouco, mas é só do meu trabalho, é pouco, mas é abençoado, é pouco, mas tem bênção. Provérbios 17:1, melhor um bocado seco onde há paz do que a casa cheia de carne onde há contenda. Amém ou não amém? Aí ele vai dizer assim, presta atenção: agrada-te do...
Isso só será possível se tu cumprir o verso 3, parte B. Eu só consigo agradar a Deus se a minha mente for alimentada pela... Aí ele vai confirmar isso no verso 30 e no verso 31. Pode pôr. Verso 30. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. 31. Aleluia. No coração tem ele a lei do seu Deus. Quando no meu coração eu tenho a lei do meu Deus, os meus passos, eles não vacilarão. Porque você toma decisões erradas, porque você entra em transições erradas, porque você entra em alianças erradas, porque falta tu te alimentar da verdade, e falta até dentro do teu coração a lei do Senhor. Amém ou não amém? Muito bem. Aí ele vai dizer assim, ó: ele satisfará. Essa palavra satisfará, misalar no hebraico. Sabe o que significa isso? Significa, ele vai fazer, ele vai realizar. Repita comigo, diga: um pedido, um desejo e uma súplica. Olhe para mim aqui rapidamente. Você já imaginou se Deus te desse tudo o que tu queria sem uma mente transformada?